Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. O fato de Jon ter morrido não era novidade para os aldeões de Barrow, pois nos últimos anos todos se perguntavam como Jon, com todas as suas enfermidades e sua idade, que já passava da 9ª década, ainda poderia estar andando pela aldeia. Mas ninguém se alegrou com a morte de Jon, e não havia pessoas indiferentes, porque Jon era conhecido como um velho estranho, mas com alma, humor e grande sabedoria de vida. Ele apareceu em Barrow no início dos anos 90, tendo comprado uma casa vazia no meio do nada, na verdade até um pouco distante do vilarejo, anunciou a todos que estava indo para a agricultura. Eles acenaram para ele, no entanto, que tipo de agricultura é essa? Para quem você vai vender essas batatas e outros presentes da horta? Mas Jon era um homem inteligente, além de esquisito, e logo, tendo feito estufas com suas próprias mãos, começou a se virar. E, de alguma forma, as coisas foram melhorando para ele. Descobriu-se que, apesar do clima difícil e ambíguo, na cidade, para onde Jon viajava com mercadorias, havia caçadores, ou seja, compradores para o que ele podia oferecer. Quem, ao que parecia, ficaria surpreso com os morangos do pomar? Mas Jon ofereceu morangos brancos e amarelos, e até mesmo algumas bagas estranhas, claramente de origem estrangeira. E descobriu-se que todos os tipos de pessoas ricas recém-criadas estavam prontas para comprar tais coisas com grande prazer. Em geral, Jon não falava muito sobre seus negócios, mas no vilarejo não havia como esconder nada do público, e eles o viram no mercado da cidade. As pessoas estavam balançando a cabeça. Jon era um Jon rápido, que sorte! Mas que baga existe no inverno? Mas aconteceu que, para o inverno, Jon conseguiu construir um anexo à casa, como uma cozinha adicional, e mesmo com suas próprias mãos montou um fumeiro e começou a cozinhar peixes lá. Ele comprava o peixe dos habitantes locais e o defumava de acordo com receitas especiais para fazer uma iguaria, também para vender na cidade. E, na primavera, Jon comprou o terreno da antiga fazenda estatal e plantou todas as cenouras, beterrabas e outros vegetais. Ele encontrou alguém para vender na cidade. As bagas, mais uma vez, começaram a crescer mais de acordo com a ciência e ele não apenas construiu estufas com suas próprias forças, mas também contratou trabalhadores. Assim, ele se tornou um fazendeiro. Em geral, os habitantes locais, a princípio, olhavam para ele de forma oblíqua, simplesmente por causa da diferença social, porque, bem, ele era mais inteligente. Mas depois Jon ganhou o respeito de todos. Em primeiro lugar, ele ajudava os aldeões e podia facilmente pedir dinheiro emprestado a eles em tempos difíceis. No entanto, Jon tinha visão de raio-x e nunca dava dinheiro a ninguém que quisesse dinheiro para uma garrafa. Em segundo lugar, ele ajudava a escola local com reparos e também limpava a lagoa local, que deixava de ser uma poça para se tornar um pequeno lago agradável, na margem do qual agora era possível fazer piqueniques e tomar sol. Ninguém sabia exatamente quanto Jon ganhava com seu trabalho na fazenda, mas supunham que era muito. Entretanto, ninguém entendia em que ele gastava o dinheiro. Em geral, ele gastou o dinheiro de forma decente no início, e ficou claro que ele estava restaurando a casa, que tinha 2 andares e que, como costumavam dizer, foi construída em meados do século passado, para que as pessoas grandes da cidade pudessem vir aqui para ter um descanso civilizado, por assim dizer. Mas, desde meados dos anos 80, a casa estava abandonada e, nos anos 90, encontrava-se em um estado lastimável. Jon tomou para si a responsabilidade de restaurá-la para que tivesse uma aparência decente. Mas as pessoas só podiam ver como ele decidiu fazer tudo por fora, e poucas pessoas sabiam o que havia dentro, porque Jon não gostava de receber convidados. Jon dirigiu um Volga comum durante todo o tempo em que pôde dirigir. Ele se vestia com simplicidade e até de tal forma que, se você não soubesse quem ele era, pensaria que ele era um homem pobre. Também era sabido por todos que Jon era um solitário. E havia muitas versões sobre isso, alguns diziam que Jon era órfão, outros afirmavam que o caso aqui estava, é claro, em conflito com a família, talvez até envolvendo algum amor infeliz. Em suma, todos só podiam especular por que ele era tão solitário. Assim, Jon vivia em silêncio. Ele administrava seus próprios assuntos. E então ele morreu.
Os médicos disseram que foi uma morte fácil, apenas uma parada cardíaca durante o sono. Então, o que faremos agora? Perguntou Leslie. Ela era a vizinha mais próxima de John e o conhecia um pouco melhor do que qualquer outra pessoa, porque nos últimos anos, como mãe solteira de 2 meninas de 6 e 12 anos, ela sobrevivia trabalhando meio período para um fazendeiro eremita, indo à casa dele 2 ou 3 vezes por semana para limpar e cozinhar. E, naturalmente, todos estavam curiosos sobre a vida particular de um não-humano. Nessa ocasião, Leslie e Carlo, um morador do vilarejo, tiveram uma conversa. A propósito, isso aconteceu alguns meses antes da morte de John. É como a cabana de Baba Yaga, disse certa vez a filha mais nova de Leslie, Emma, quando estavam falando sobre o vizinho. Sua mãe deu-lhe um leve tapinha nas costas, quase carinhoso, para fins pedagógicos, e disse-lhe para não falar bobagem, ou ela seria proibida de ler livros de histórias antes de dormir. É uma casa normal, comum. Imagine, não tem nem eletrodomésticos caros, a geladeira é da Biriusa. O forno, bem, o fogão é comum, em geral, tudo é simples. Bem, o que você quer? Ela acenou com as mãos, muitos, aliás, milionários e até bilionários vivem modestamente. Aqui, eu vi que até no metrô podem andar de metrô e andar com meias rasgadas. Por que eles ganham dinheiro? Perguntou Carlo. Bem, talvez ele o gaste em caridade, sugeriu Selena, a filha mais velha de Leslie. Ele gosta de dizer que o bem deve necessariamente vencer? O que ele quer dizer com isso? Carlo não entendeu. Como eu poderia saber? Selena deu de ombros. Às vezes ele pensa sobre isso e murmura para si mesmo. Em uma palavra, um maluco. Resumiu Carlo. Mas estou curioso. Onde ele coloca o dinheiro? Provavelmente economizando. Já ouvi falar de acumulação patológica. Carlo não era muito querido no vilarejo porque era o tipo de pessoa que vinha visitar e sempre pedia para ser alimentado, era também o tipo de pessoa que sabia trabalhar, mas não gostava e era preguiçoso, embora talentoso, e era também um brincalhão com tendência a sonhar, mas nunca concluía nenhuma de suas ideias. Eles não gostavam de Carlo, mas consideravam seu personagem Ovrazog inofensivo porque ele nunca havia bebido na vida, pois era alérgico ao álcool. Eles também sentiam um pouco de pena de Carlo porque ele foi criado por um pai que era um bêbado amargo. A mãe de Carlo morreu devido ao consumo de álcool ruim quando o filho tinha 4 anos de idade. Assim, o menino ficou órfão. Seu pai morreu do mesmo álcool, mas não diretamente, mas adormeceu em um monte de neve. Isso aconteceu naquele ano, na primavera em que Carlo estava programado para se formar. Só que, por algum milagre, ele não foi reprovado e agora pretendia ir para a cidade para aprender e ser um chefe de sushi, um mecânico de carros, um construtor. Carlo ainda não havia se decidido. E por causa desse caráter inarticulado, o desemprego o aguardava e, por fim, um idiota da aldeia. Mas Carlo não se ofendia e sabia como se defender habilmente, colocando o interlocutor em seu lugar, dando o exemplo de todos os tipos de grandes pessoas que só conseguiram algo depois de 40 anos, então. No entanto, ninguém ainda queria levar Carlo a sério. Naturalmente, a morte de John prometia criar muitos problemas, no sentido de que tudo era interessante e obscuro, e o que aconteceria com todos os seus bens. E, de repente, descobriu-se que em sua cama, debaixo do travesseiro, o idoso guardava um envelope no qual estava escrito para ser aberto em caso de minha morte. O médico abriu o envelope e, em seguida, olhou em volta para os moradores do vilarejo, que haviam passado pela casa como vizinhos, atraídos por notícias como a aparição de uma ambulância no quintal de John. "Há isto", e disse o médico. "Um testamento?" perguntou Harvey. "Não. É um apelo a todos. O povo de Barrow Village." "Eu já vi isso antes", o médico acenou com a mão. "Eu nunca vi isso antes." "Bem, então leia, por favor", exclamou Harvey. O médico apertou os olhos. "Você é a única pessoa oficial aqui", Harvey coçou a nuca. "Como você entrou aqui?" O médico abriu e fechou a boca. "Eu o chamei, seu idiota."
soluçou Leslie. Falei com John e combinamos que eu limparia as janelas hoje, e... ai de mim, eu ia fazer sopa hoje, com uma saia, como ele gostava, e a mulher chorou. Por favor, controle-se, o médico tentou animá-la. Algum parente do falecido? Não, Leslie soprou ruidosamente em seu lenço. Havia um. Veja, está na carta. De qualquer forma, é melhor você mesma fazer isso, ele estendeu a carta. Leslie pegou o envelope, rasgou-o e tirou um caderno, escrito com a letra de John. Ela começou a ler em voz alta, sem pressa e com clareza suficiente para que todos entendessem. Descobriu-se que John havia feito um testamento, que estava guardado em tal e tal cartório, especificando seu nome e endereço. Ele especificou que queria que seu patrimônio fosse para uma pessoa específica na cidade e que era. Leslie soluçou, começou a se apoiar na parede e só não caiu porque foi pega por Harvey, disse ele. Eu fico com o terreno. E o equipamento e a casa. Tudo para a agricultura. Meu Deus! Isso é. Oh, isso é. Bem a tempo, um assobio furioso atrás dela, mas Leslie não percebeu. Em geral, havia muitas pessoas passando pela casa do vizinho. Não porque as mortes fossem raras em Barrow, não, aqui esses casos tristes ocorriam de acordo com as estatísticas comuns das vilas e cidades. O fato é que John era uma pessoa muito atraente. A frase invejosa era de Mary. Essa mulher de 45 anos não tinha a melhor reputação em Barrow, porque bebia tanto que não conseguia ver o selênio branco, e pegava homens, por assim dizer, procurando maridos e trocando-os com muita frequência do que seria decente até mesmo para a solteirona mais desesperada. Maria não trabalhava em lugar nenhum há muito tempo, era alimentada e, acima de tudo, embebedada por seus colegas de apartamento. Seu par na época era Frederick, um ex-trabalhador de serraria, demitido por absenteísmo e tentativa de roubo. Esses personagens eram tão mal vistos no vilarejo que não podiam nem mesmo pedir nada emprestado na loja e tinham de ir ao vilarejo vizinho para comprar água branca, cerveja amarela e sanduíches. A vendedora disse a eles que, assim que viessem comprar produtos normais, e não bebidas alcoólicas, eu começaria a atendê-los. O que vocês querem aqui? Um dos vizinhos empurrou Maria para fora da multidão de aldeões. Vá embora. John não gostaria de tê-lo em seu funeral. Você é uma vergonha para Barrow. Então você é a herdeira, suspirou o médico. Você se encarregará do funeral? Claro que sim, assentiu Leslie. Faremos tudo corretamente. Pobre John. Tão solitário, e como? Por que deveria? Por que ele deveria? Por que eu deveria? A mulher repetiu em choque. Nunca pensei nisso, só estava ajudando. Ok, cidadãos. O médico balançou a cabeça. Isso não tem nada a ver com nada disso. Em geral, vocês não se aglomeram. Agora temos que tirá-lo de lá e levá-lo para, bem, você sabe. Quando John estava no cemitério da vila, os moradores encheram seu local de descanso de flores. Quase todo mundo veio. Exceto, como diziam, os sem coração, como Maria. No dia em que se despediram de John, o tempo estava tão bom que se poderia pensar que o fim do outono havia decidido voltar atrás e dar lugar ao verão. O sol estava quente, o vento sussurrava baixinho nas copas das árvores. Na cerimônia espontânea de despedida no Pogost, todos tinham algo bom a dizer sobre John. Eles se lembraram de suas excentricidades. Lembram-se do que ele fez com Evan há cerca de 10 anos? Steve se voltou para aqueles que tinham ido ao velório. Steve era um dos trabalhadores rurais que haviam trabalhado para John durante todos aqueles anos. Steve apreciava seus patrões porque John pagava seus trabalhadores generosamente, tão generosamente que dava para alimentar toda a família e ainda sobrava um pouco. Em geral, pensava Steve, ele não se surpreendia com o fato de o velho não ter dinheiro para pagar seu salário e, mesmo que houvesse um motivo, como uma licença médica, ele sempre o apoiava financeiramente. Eles sabiam que o fazendeiro fazia isso pela bondade de seu coração, se uma pessoa estivesse com problemas. Eu me lembro. Eu costumava levantar minha mão para ele,
Ele era um estudante, Harvey, e costumávamos ir para o rio então. Ouvíamos as histórias da minha avó, ela ainda estava viva na época. De qualquer forma, ouvíamos histórias de que o moinho lá, antigamente, era amaldiçoado e que as sereias estavam lá, saindo e prendendo as pessoas à noite. Oh, nós tínhamos tanto medo. Eu não me importava com contos de fadas naquela época, sorriu Steve. Eu já havia me estabelecido aqui. Lembro-me de um vizinho batendo à minha porta. Havia uma, Catherine, lembra-se? Bem, ela foi para a cidade e se tornou professora. Todos ao redor acenaram com a cabeça e Steve continuou. Lembro que ele bateu na minha janela e me disse que tinha uma filha, Lisonca, que tinha cerca de 9 anos na época. Ela, a bobinha, fugiu para a represa. Fiquei com medo de que ela também se afogasse. Mas quando John apareceu, muitos dos aldeões se lembraram dessa história. As crianças fizeram uma fogueira na praia e começaram a assustar umas às outras com histórias de maldade, e então alguém sugeriu chamar o próprio Homem das Águas. Em geral, eles se aglomeravam na praia e começavam a uivar chamados, jogando doces com doces na água para atrair o mal. E, de repente, os arbustos farfalharam e as crianças correram com o pensamento disperso, as sirenes em suas almas chegaram. Mas foi John quem afastou as crianças do rio, agitando feixes de urtigas. Ele as conduziu até a vila, e lá os jovens em busca de sereias correram para seus quintais. E ninguém repreendeu John por esse desempenho, porque foi até bom para as crianças e elas ficaram calmas. Não para sempre, é claro. Porque as crianças tendem a esquecer as coisas muito rapidamente. Sim, o velho era estranho, suspirou Steve, mas ele era um bom homem. Vamos nos lembrar dele. No dia seguinte, Leslie foi para a casa de John, ele teve que limpá-la, arrumar as coisas. Depois, durante a semana, ele iria ao cartório para começar a formalizar a herança adequadamente. Ela ainda não conseguia acreditar que era tão rica. E estava um pouco assustada porque Leslie nunca tinha tido um negócio antes e não sabia como abordar a agricultura. Portanto, mesmo sabendo que levaria 6 meses até que ela pudesse se desfazer de tudo, ela pensou de antemão que talvez devesse vender tudo para algum empresário de verdade. E já está lá. Colocar os lucros, é claro, no banco e com juros, e pegar, pouco a pouco, filhas para criar, aprender, educar, para que houvesse um começo de vida para suas queridas Emma e Selena. Para agilizar as coisas, Leslie pediu ajuda a Harvey e também ligou para Steve. Este último concordou prontamente, pois Steve ultimamente tentava não ser nada em casa e o assunto era sua esposa. O homem havia se casado por amor, mas depois descobriu-se que eles não se davam bem? Ele teria se divorciado dela há muito tempo, mas o filho deles, Grika, havia nascido e agora, é claro, era impossível pensar nisso. Então Steve tentou fingir que tinha uma família e que tudo estava normal. Mas, às vezes, isso não funcionava. Mamãe, eu não vou fazer nada, fez beicinho e cruzou os braços sobre o peito, declarou teimosamente a filha mais velha, quando Leslie disse que ela também participaria da organização das coisas na casa de John. E você não tem o direito de me forçar. Como você é má, disse Leslie. Bem, se é assim, vá para casa. Espere, acrescentou ela sardonicamente, antes que sua filha pudesse sair galopando alegremente. Faça sua lição de casa. Lave a louça. E varra o chão. A propósito. Tenho que descascar batatas para o jantar. Bem, mamãe. Selena revirou os olhos. Não seja minha mãe aqui. Sua mãe sacudiu o dedo para ela. Não vou deixar você fazer nada, preguiçosa. Em geral, quando Leslie ia para a casa de John para trabalhar meio período, ela deixava as filhas em casa. Mas, às vezes, ela as levava com ela e elas ficavam sentadas em um canto, a mais velha com seu smartphone e a mais nova com um livro, enquanto Leslie fazia as tarefas domésticas. Mamãe, posso ajudar? Emma pulou para cima e para baixo. Essa garotinha estava sempre feliz em ajudar. E Leslie incentivava esse entusiasmo de todas as formas possíveis, esperando que Emma crescesse e se tornasse uma boa anfitriã. Graças a Deus,
meu raio de sol, minha estrela brilhante. Ela acariciou a cabeça da filha. Que menina esperta ela está crescendo. Está vendo a prateleira com os livros? Você os tira um por um e os coloca em 2 pilhas, entendeu? Minha filha assentiu com a cabeça. Coloque os livros infantis, onde você vê fotos, em uma pilha, e todos os outros livros na outra. Depois, nós os levaremos para a biblioteca do vilarejo. John gostaria que suas coisas continuassem servindo as pessoas. Quando vamos desmontar a cabana de Baba Yaga, posso ajudar também. Filha. Leslie espalhou as mãos. Bem, o que você está dizendo, eu não entendo. Onde você conseguiu isso? Onde você vê uma cabana aqui? Ali. E a menina apontou com a caneta para uma das paredes da casa. Mas não havia nenhuma porta ali. Apenas uma parede. Ao lado da parede havia uma enorme cômoda antiga. Você está confusa, estrela, disse Leslie carinhosamente, mas um arrepio percorreu sua espinha. Porque um dia, ela estava trabalhando no jardim, tinha que capinar um pequeno canteiro de flores e cuidar das plantas. Então Leslie se lembrou de que havia se esquecido de perguntar a John que tipo de fertilizante ele dava às flores, por isso voltou para dentro de casa. Ela entrou no quarto e encontrou John movendo a cômoda por algum motivo. O velho se virou bruscamente e seus olhos se arregalaram. Por alguma razão, ele parecia zangado, selvagem, assustado. Mas isso durou apenas alguns instantes, e depois ele voltou a ser gentil e doce como sempre. Leslie decidiu que, no geral, tudo parecia. Porque o homem moveu a cômoda. E o olhar. Será que ele estava com medo de que ela estivesse se aproximando dele sem notá-lo? E agora minha filha estava dizendo que havia outro cômodo atrás da parede. Então deve haver uma porta. E onde ela está? Onde está escondida? Leslie não gostou dessa maneira de pensar. Existe! Exclamou Emma obstinadamente. Você se lembra das tortas que fez para o vovô? Com repolho, cebolas. Você me disse para não me meter nisso, e eu fui. Leslie se lembrou de algo semelhante. Pensei que você estivesse brincando no quintal. Eu estava andando pela casa primeiro, disse a menina. Cheguei aqui e havia uma porta. Abra-a. A porta é pequena. Foi feita para um bebê. Olhei para dentro. E lá. Aparentemente invisível e assustador. Emma acenou com as mãos. Steve, que até então estava embrulhando os pratos no aparador com jornais e empilhando as caixas de forma organizada, foi distraído de sua ocupação. Carlo, que, tossindo por causa da poeira, estava empilhando touloupes velhos, também ficou todo ouvidos. Leslie sentiu um arrepio percorrer ansiosamente suas costas. O que foi, filha? Facas, respondeu Emma. Quadrados. A rainha em fotos. Livros antigos. Filha. Do que está falando? O que? Que facas? Leslie, cujos lábios já estavam tremendo, agarrou Emma pelos ombros e olhou em seus olhos, tentando descobrir se a garota estava apenas fantasiando. A grama está seca. O caldeirão. Como o de Baba Yaga. Mamãe. Não estou mentindo. Estou sendo sincera. Então, o que aconteceu? O vovô Harry estava lá? Ele me viu, me tirou de lá e me disse para não contar a ninguém. E foi isso. E então fomos comer bolos, Emma sorrindo e batendo as pernas como se nada tivesse acontecido. Isso é tudo o que Carlo pode dizer. Vamos ver. Com essas palavras, o menino correu para a cômoda. É tão pesada. Steve, socorro! Os homens empurraram e a cômoda foi para o lado com um desagradável barulho de pernas contra o chão. Atrás dela havia uma porta. Uma criança pequena conseguiria passar, mas um adulto teria que se abaixar. A porta tinha uma fechadura. A chave deve estar em algum lugar em suas coisas, disse Steve. Teremos de encontrá-la. Nós podemos fazer isso. Harvey disse alegremente,
como se estivesse ansioso por essa aventura sombria, e em alguns minutos Carlo voltou com uma ferramenta para consertar coisas, que John guardava em uma gaveta no corredor, e arrancou a fechadura. Preciso de uma lanterna, e acrescentou ele, hesitante. Há uma no telefone, disse Steve. Talvez não devêssemos, gritou Leslie. Por que não deveríamos? O velho deixou tudo para você, a casa também e, portanto, tudo o que há nela também. Até o filho dele esteve lá. Disse Carlo. Ele empurrou a porta com determinação. Querida, fique aqui, a mamãe está chegando, disse Leslie para a filha, e Emma obedeceu, mas fez um beicinho de irmã mais velha. O cômodo atrás da parede era bastante estreito, e você podia tocar as duas paredes se esticasse os braços. Mas era bem comprido, estendendo-se por toda a extensão da parede lateral da casa. Leslie olhou com medo por cima dos ombros dos homens. O que ela precisava era que o avô de Harry se revelasse algum tipo de maníaco. Ela já tinha ouvido falar de casos como esse. Quando uma pessoa aparentemente comum vivia, que poderia até ser um pai de família exemplar, e de repente descobria uma coisa dessas. Era horrível. Então, durante todo esse tempo em que ela estava ajudando, cozinhando e limpando, um louco? Que horror! E muitas vezes ela levava as filhas com ela. Não, Leslie não podia se culpar por isso agora, e quando ela trabalhava meio período na loja, também levava as filhas com ela. Só que às vezes ela deixava a mais nova sob os cuidados da mais velha. E então? O que há de errado em as meninas ficarem com a mãe o dia todo? Isso a faz se sentir melhor. Emma se diverte mais. E ela pode ver que a mais velha não brinca, por exemplo, ela não brinca com o celular, mas pelo menos às vezes ela lê um livro também. Uau! Exclamou Steve, que estava à frente de todos os outros. Isso é... merda, que John, é um museu. O que é? O que é? Perguntou Leslie, que não conseguia distinguir nada em meio ao salto de um lado para o outro do selênio da lanterna e viu algo assustador. Espere, há uma lâmpada, disse Carlo e acionou o interruptor. Uma luz amarela quente inundou o local secreto onde John nunca havia permitido que nenhuma alma viva entrasse. Mas isso fez com que tudo no local ficasse visível, o que deixou Leslie enjoada. Nas paredes, havia quadros com retratos de algumas pessoas, evidentemente habitantes de épocas passadas, e posteres coloridos e sombrios de filmes de terror, nos quais monstros com presas, nos quais era fácil reconhecer vampiros de todas as cores, atacavam as pessoas ou simplesmente amordaçavam o público. Nas poucas prateleiras, havia algumas garrafas de vidro coloridas e potes de barro. E livros. Velhos, pareciam assustadores ao toque, mas estavam espalhados em várias mesas e até em uma cadeira. Mas as perguntas mais sem resposta de todas eram as armas e sabres e adagas antigos. E uma besta pendurada no teto. Havia também alguns enormes lençóis de algodão rabiscados com símbolos estranhos. No teto, além da besta, havia feixes de ervas e moedas antigas penduradas em fios vermelhos. Que diabos é isso? O que você era, John? Disse Steve com uma risada nervosa. Acho que sim, disse Harvey, inclinando-se para o lado para procurar alguma coisa. Nosso avô era um caçador. Um caçador. Leslie balançou a cabeça, sem saber se chorava ou ria histericamente. Ahá, continuou Carlo, e ergueu sua descoberta, uma estaca de madeira afiada, para que todos pudessem ver. Um caçador de vampiros. Ele disse e chutou as estacas espalhadas pelo chão. Eles não ficaram muito tempo naquela sala estranha, mas saíram correndo, sem falar, mais rapidamente juntos, e sem palavras, pois a atmosfera estava muito carregada. Naturalmente, qualquer outra rotina de limpeza e desmontagem de coisas na casa do falecido estava fora de questão. Mamãe, estou com raiva de você, Emma fez beicinho. Por que não me levou com você? Vou lhe comprar uma barra de chocolate. E uma boneca com tranças, a boneca da princesa Sapo, pode ser? Leslie de repente se virou para a filha com carinho. Só sobre o que você viu aqui, minha querida, sobre o que estávamos atrás da porta, não conte a ninguém, está bem?
Mantenha isso em segredo? Tudo bem, depois de pensar sobre isso, a menina respondeu. E uma caixa grande de geleia também. Tudo bem, Leslie lhe deu um tapinha na cabeça. Na tarde do mesmo dia, elas se reuniram em conselho na casa de Leslie. Temos que decidir o que fazer com tudo isso, disse ela. Havia um bule de chá sobre a mesa e tortas de carne fritas em um prato. Bem, o homem teve um capricho, disse Steve. John era um homem bom, um homem do mundo. Ele não fazia mal a ninguém. Só o bem. É isso mesmo, suspirou Leslie. Ela virou a cabeça e olhou para a porta do quarto ao lado, onde acabará de colocar as filhas na cama. O que ela ia fazer agora? Que diabos ela estava colecionando? É como uma coleção maluca. É isso que estou pensando, sugeriu Steve, pensativo. Que seria necessário envolver alguns especialistas? Talvez a equipe do museu? Eles podem nos dizer quanto vale. Olhe para mim assim, Leslie. Temos que cuidar disso, não é? Ou você quer deixar isso para lá? O que foi? É uma ideia. Em seu tom de brincadeira habitual, Harvey disse: agora você sabe, está na moda comemorar esse feriado, o Halloween. As pessoas da cidade podem vir e vocês deixará entrar nessa sala de horrores em troca de dinheiro para uma visita guiada. Ah, vamos lá, você está falando de terrores noturnos, a proprietária acenou com a mão. Estou pensando. O interesse de John não era saudável. Quem acredita em vampiros hoje em dia? Mas não podia ser. Isso, e ele baixou a voz, como se alguém pudesse ouvi-los, e sem querer, testemunhá-lo insultando o homem morto com suas suspeitas. Ele não podia ser um maníaco, podia? Quando ele teria tempo? Steve pegou uma torta. Ele estava sempre trabalhando ou sentado em casa. Não, às vezes ele ia à cidade, mas... As notícias favoritas da minha esposa são notícias sobre crimes, e ela assiste a TV em voz alta, então, ocasionalmente, ela ouve isso. Em geral, não ouvi dizer que alguém com uma estaca no coração encontrou. Oh, minha cabeça já está doendo. Leslie serviu-se de uma xícara de chá quente e mais não tocou na bebida e sentou-se cabisbaixa. Se ao menos tivéssemos sabido antes. Talvez pudéssemos ter ajudado Petia. O que? Perguntou Harvey zombeteiramente. Você me aconselhou a comprar alho para plantar? Aí está, você encontrou tempo para piadas. Censurou Steve. O senso de humor pode ser um salva-vidas em situações perigosas, piscou Harvey. Pessoalmente, terei algo para lhe contar. Não agora, é claro, mas um dia poderei lhe contar como entrei no covil de um vizinho psicopata e voltei vivo. E você sabe, eu acho que... Espere um pouco. Harvey se levantou da mesa e correu para o corredor, onde chegou à casa de Leslie e, a propósito, colocou no chão uma sacola. Leslie pensou que, provavelmente, ele tinha acabado de chegar do trabalho, mas Harvey agora trabalhava como programador e instalava a internet no vilarejo. Aqui. O cara colocou duas coisas sobre a mesa, um caderno grande e grosso com capa acolchoada e uma pequena caixa que caberia na palma da mão. Você conseguiu alguma coisa com isso? Leslie ficou assustada. Ora, não é uma pirâmide, e eu não vou saqueá-la. Harvey sorriu. Pelo menos, espero que sim. Enquanto você se arrastava pelo corredor, eu... Você disse que deixou as chaves de casa lá dentro, disse Steve, interrompendo-o com reprovação. Bem, você teria começado a resmungar. Eu vi a cara de vocês quando saíram de lá. E notei que havia um caderno no canto e pensei que poderia ser algo importante? Enfim, dei uma olhada e era um diário. John o guardou, e parece que ele explica tudo. Bem, quase tudo. Harvey abriu o caderno. Bem, leia-o. Steve se apressou em lê-lo. E o garoto começou a ler em voz alta. Descobriu-se que John não era tão simples quanto parecia. Ele tinha formação superior e era candidato a doutorado, sua especialidade era a cultura da Europa Oriental nos séculos XIV e XV.
John mencionou que sua pesquisa poderia ter sido mais completa se seu amigo, também um estudioso, o tivesse levado a sério, mas ele apenas riu dele. Havia algumas páginas faltando no diário e só se podia imaginar por que isso havia acontecido. Portanto, às vezes parecia haver lacunas sólidas entre partes da narrativa de John. E, no entanto, a essência era clara, tão clara quanto a essência de algo que parece louco pode ser. Descobriu-se que John tinha ido estudar para ser historiador, um historiador da cultura, não por acaso, mas por influência de seu próprio avô, que também era cientista. O avô disse que eles eram obrigados, compelidos a entender por que havia uma maldição em sua família e como acabar com ela. A essência dessa maldição era que todos os homens da família tinham casamentos infelizes? E se fossem apenas divórcios? As mulheres enlouqueciam, sofriam acidentes logo no aniversário de casamento, algumas deixavam os maridos com bebês nos braços, outras empurravam os cônjuges para o jogo e outros vícios e desapareciam em algum lugar no horizonte com as amantes. O avô de John acreditava que tudo isso tinha origem no fato de que, no final do século XVIII, um de seus ancestrais havia se tornado perverso e criminosamente rico. E assim ele fez inimigos poderosos que o amaldiçoaram. E eles não eram pessoas comuns ou mesmo feiticeiros, e eram vampiros. Por isso, o avô de John lhe ensinou desde pequeno que havia uma ciência secreta para reconhecer um vampiro. Sabe, se meu avô tivesse me trancado em um poço na floresta quando eu era criança, quando eu sujava o colchão, com tanto medo do escuro. Steve interrompeu sua leitura, eu também teria ficado louco. Qual é o problema? Você simplesmente não tem sorte com as mulheres. Isso acontece. Talvez tenha havido casamentos felizes, mas esse avô maluco simplesmente não quis mencioná-los para não estragar suas estatísticas. Por quê? Não, bem, isso é bobagem. Concordo, assentiu Harvey. Em geral, eu pensava, bem, se você olhar para os livros e filmes, que os vampiros, que atacam para se alimentar. E aqui, ao que parece, não são apenas vampiros comuns, mas também ferreiros. Isso é muita imaginação. E que coração insensível você deve ter, sorriu Harvey. Levar seu próprio neto para a floresta e assustá-lo com suas histórias? Não é de se admirar que o sótão de John tenha vazado por toda parte. Eu concordo. Leslie tomou um gole de seu chá gelado. Ela torceu o nariz e ligou a chaleira para ferver a água. Não entendo. E como ele conseguiu ter uma educação superior, trabalhar em algum lugar? Até mesmo na Europa, em viagens de negócios. Acontece que ele deixou a família, se libertou da influência deles e depois. É como se sua mente explodisse de tudo o que ele tinha vivido, de tudo o que tinha sido colocado em sua cabeça. Então, ele era uma pessoa normal e depois ficou completamente louco? Isso acontece, disse Steve. É raro, mas acontece. Talvez seja hereditário, quem sabe? Que horror! Leslie estremeceu. Havia um homem que viveu, um bom homem que era. Bem, só nós sabemos disso. A propósito, nenhuma palavra, está bem? Ele balançou o dedo. John fez muito bem para os Ovrashki, e não merece ser tratado como um palhaço quando estiver morto. Nenhuma palavra, disse Harvey. Eu também não. Steve confirmou. O que ele diz a seguir? Espere. Deixe-me. Sua voz está ficando um pouco rouca. Então, vamos lá. John escreveu que, em um determinado momento, sua carreira na Europa não foi bem, ou, para ser mais preciso, seus colegas, vendo seu grande interesse em lendas de vampiros, começaram a zombar dele. E quando ele se interessou tanto por esse assunto que não conseguia mais acompanhar todo o resto, foi expulso por vergonha e ridículo. Mas ele não ficou com raiva. Pois sabia que tinha feito o suficiente para seguir o rastro daquelas criaturas que haviam arruinado a vida de sua espécie. A vida de sua família estava arruinada. Harvey zombou do registro no diário. Isso é interessante. Então, seus ancestrais eram ladrões, os vampiros eram feiticeiros e ele foi amaldiçoado pelo fato. Mas nenhuma palavra sobre isso.
De jeito nenhum. John finge que sua família é uma vítima inocente. É um bom truque. Espere, teremos tempo para avaliar. Steve levantou o dedo. É ainda mais interessante. E, literalmente, em 2 linhas, John mencionou que, quando ainda era estudante, conheceu o amor de sua vida, a bela Sofia. Mas ela escolheu outra pessoa em vez dele. O que, naturalmente, foi atribuído à maldição. Brevemente, John mencionou que o negócio no início dos anos 90 era mais fácil do que ele esperava e que ele já havia percebido, em princípio, que o trabalho de sua vida nunca terminaria. Porque sua busca foi interrompida, não deu em nada. Porque aquela família rica, na qual algumas pessoas eram impuras, morreu no final do século XIX e seus filhos não deixaram descendentes. Em suma, parecia que tudo havia acabado. Mas, apesar disso, no final dos anos 90, John encontrou pessoas que eram conhecedoras de antiguidades e comprou delas coisas que haviam sido usadas no século passado e antes por verdadeiros caçadores de vampiros. Ele achou que, por via das dúvidas, deveria estar preparado para destruir as criaturas da noite. Será que elas existiam? Leslie engasgou. Quem eram eles, os loucos, que estavam caçando? Suponho que estivessem apenas roubando dinheiro de cidadãos honestos, disse Harvey, e quem exigiria provas deles? Eles mentiram que o vampiro se transformou em cinzas depois da estaca, só isso, e que as cinzas foram levadas pela brisa. Ou talvez tenham pegado um trampo. Portanto, não tocarei nessas adagas e cutelos com minhas próprias mãos, disse Leslie com sentimento. Isso é horrível. Você não sabe o que vem a seguir, e disse Steve com tristeza, olhando para o final do diário. E foi assim que John testou todos os habitantes da aldeia para ver se eram vampiros. Anteriormente, ele havia escrito em seu diário que os vampiros não deveriam andar ao sol. Mas depois ele acrescentou que, como todos os seres vivos evoluem na natureza, os vampiros, embora não sejam seres vivos, teoricamente também poderiam evoluir, o que significava que ele não podia relaxar. Então ele olhou ao seu redor, para os aldeões. Mas, no final, ele nunca suspeitou de ninguém. Acontece que John não encontrou nenhum sinal específico de vampiros, como toupeiras no canto dos olhos ou dedos fundidos às teias. No entanto, ele acrescentou que, além de tais defeitos, um vampiro verdadeiro não deveria projetar sombras ao anoitecer. Em geral, os vizinhos estavam acima de qualquer suspeita. Que bom! Harvey sorriu. Ou, imagine acordar com o John com uma besta ou uma espada de prata, isso é hilário. Certo, hilário até a morte. Steve chutou o pé do cara por baixo da mesa, dizendo, não é hora para piadas, e as suas piadas, irmão, são muito ruins. E quanto ao quadro? Perguntou Leslie. A julgar pela assinatura do artista, foi pintado no final do século XIX, Harvey o virou. Era um retrato. Mostrava uma bela jovem com cabelos negros como as asas de um corvo. Ela estava vestida e penteada de uma maneira estilizada na antiguidade, o que a fazia parecer frágil e efêmera. A julgar pelos registros do diário dela, Steve suspirou. Essa era a mesma donzela da família dos vampiros. Ela morreu de sarampo quando tinha 18 anos. Isso foi o que eles escreveram na época. Mas John acreditava que ela era uma das últimas vampiras do clã e só estava fugindo para que os caçadores não a pegassem. Linda, e acrescentou Steve, por que não existem mais garotas assim? Existem garotas assim agora, disse Leslie com pena. É só que você tem problemas. O que? Sua garota é muito violenta. Sim, Steve costumava ter vergonha de falar sobre seus problemas conjugais, cara. Mas então o cálice da paciência e a disposição de suportar tudo em silêncio transbordaram. Steve não era originalmente um aldeão. Ele nasceu em uma cidade grande e, como ele pensava em sua juventude, na mais bela das Selene. A mãe não se lembrava, não sabia que ele havia morrido quando nasceu. Assim, a criação da pequena Olesha recaiu inteiramente sobre os ombros dos 2 parentes remanescentes de seu pai e de sua avó. E enquanto Steve se lembrava de sua infância, sua avó encarnava para ele o afeto, o cuidado, o calor, a compreensão, a bondade,
e seu pai o rigor, a frieza, a indiferença, as ofensas. Mas ele ainda o amava. E assim que ele começou a se dar conta disso, começou a sentir que devia ser muito defeituoso, não era bom, se seu pai não o amava. Quando Steve tinha 12 anos, sua avó morreu de derrame e ele e seu pai ficaram sozinhos. No início, Steve ficou feliz pelo fato de seu pai não beber, pois achava que a ausência desse vício era uma garantia de que eles viveriam normalmente. Mas descobriu-se que há outros vícios além do álcool, e o pai de Steve acabou se tornando um jogador irrefriável. Quando Steve completou 18 anos, seu pai havia conseguido perder tudo o que podia ser retirado do apartamento. E depois o próprio apartamento. Descobriu-se que, de alguma forma, ele havia conseguido penhorar grande parte do apartamento em apostas esportivas. Um dia, algumas pessoas sérias e sombrias apareceram no apartamento e confrontaram Steve com o fato de que ele tinha que vender sua pequena parte por alguns centavos, pois não o deixariam morar aqui. Pela primeira vez na vida, Steve levantou a mão para o pai e lhe deu um soco no rosto. Quantas vezes eu tentei ajudá-lo? Você não tem mais um filho. Steve estava amargurado e magoado por seu pai ter se tornado assim. E aproveitando sua maioridade, ele se apressou em sair de casa. Havia um lugar para morar, ele entrou em uma escola profissionalizante de mecânica de automóveis em uma cidade vizinha e conseguiu um lugar no dormitório. Em geral, ele começou uma nova vida. Steve não atendeu o telefone quando seu pai ligou. E então, o hospital ligou. Seu pai, assim como sua avó, havia sofrido um derrame. E, com a mesma rapidez, essa doença levou o pai de Steve para o outro mundo. Depois de se formar, Steve retornou à sua cidade natal para se estabelecer no ramo imobiliário. Ele foi consultar os advogados, mas eles entraram em contato e disseram honestamente que todas as tentativas de anular o negócio, uma vez feito por seu pai, estavam fadadas ao fracasso de antemão. Então Steve concordou em vender sua parte do apartamento. O dinheiro arrecadado na cidade para a moradia, mesmo o pior quarto, não seria suficiente, e, percebendo que o aluguel de uma moradia não iria para lugar nenhum, mas para o bolso de outra pessoa, Steve decidiu que teria de se mudar para a vila, pois somente aqui ele poderia comprar pelo menos algum imóvel. Steve comprou a casa de um casal de velhos dente de leão que estava se mudando para a cidade com seus filhos mais velhos. Aquela casa era assustadora de se ver. Mas aconteceu que Steve não só sabia trabalhar com as mãos, como também adorava, de modo que, aos poucos, o que parecia um celeiro se transformou em uma residência muito decente. No próprio vilarejo, o trabalho não era abundante, mas no centro do distrito, para um mecânico de carros esperto, havia muito trabalho, e Steve percebeu que era a sua chance de organizar uma vida normal, com a mente da sua vida. Foi quando ele conheceu Harvey, que era apenas um garoto na época. E, de alguma forma, eles se tornaram amigos, embora as pessoas ao redor, a propósito, não entendessem muito bem essa amizade. Harvey gostava de perguntar sobre a vida na cidade, então ele já era um sonhador sem limites, e Steve era carregado por ele de otimismo, facilidade, apesar de todas as circunstâncias, uma visão da vida. Como o destino queria, aos 23 anos de idade Steve praticamente não tinha experiência em relações com o sexo oposto. Isso só aconteceu na escola técnica, no estudo do pensamento, na aldeia, pela primeira vez, no trabalho e no conserto da casa. Olhando para trás, mais tarde, Steve acreditava que sua inexperiência era uma piada cruel com ele. Ele acreditava que foi por causa disso que cedeu tão violentamente aos seus sentimentos quando conheceu Julia. Ela era de um vilarejo vizinho, de onde havia retornado da cidade, onde estudará para ser costureira. Eles se conheceram no centro do distrito, tinham acabado de chegar para almoçar em um restaurante de fast food e se sentaram na mesma mesa porque quase não havia lugares disponíveis. Eles conversaram. Steve ficou impressionado com a história de Lucy e descobriu que sua família também não era fácil. A mãe, por exemplo, passou metade da vida em um asilo e não conseguia aceitar a partida de seu primeiro e único amante para outra mulher. Mas não foi desse homem favorito que sua filha nasceu, e sim de um homem aleatório. Yulia, na verdade, foi criada por seus avós maternos. E eles nunca esconderam dela o quanto sua mãe era problemática.
Lucy confessou que sempre teve medo de enlouquecer e repetir o destino de sua mãe. Steve viu em Lucy uma alma gêmea, uma pessoa com um destino semelhante, que também sofria com as imperfeições de sua família. E Lucy também era muito espirituosa, falante. Ela era tão inteligente. Ela era capaz de rir até as lágrimas com a piada mais simples e de chorar depois de assistir a um filme triste. Ela não era como pareceu a Steve, as garotas modernas. Ela não se importava com o fato de ele não ser rico, ela acreditava que o principal era o amor verdadeiro, e não é certo que ele resolveria tudo e seria a felicidade da família. O casamento foi realizado às pressas, como se a felicidade prometida a alguém ameaçasse tirá-la deles. E eles viveram. Só que Steve, muito mais tarde, olhando para trás, percebeu que estava cego. Ele não notou os sinais óbvios que indicavam que sua Lucy não era uma pessoa comum. Mais de uma vez, ele quase arrancou os cabelos, lembrando-se de como seus avós o chamaram de lado e educadamente lhe disseram que ele era um cara legal, mas que sua Lucy não era páreo para ele. Então Steve decidiu que eles não o consideravam bom o suficiente para a neta deles. Tarde demais, ele percebeu o quanto estava errado. Eles só queriam avisá-lo. Para salvá-lo. Pouco depois do casamento, Steve, que passava dias seguidos com Lucy, começou a notar como o humor dela mudava de forma brusca e violenta. Eles não discutiam por nada. Às vezes, ele não conseguia fazer com que sua esposa respondesse a uma simples pergunta e, mais uma vez, qual era a culpa dele? Steve tentou se adaptar às mudanças de humor de Lucy. Ele ficou chocado quando ela o acusou de flertar com um carteiro que tinha idade suficiente para ser sua avó. Steve costumava achar divertidas as histórias, anedotas e contos sobre maridos patologicamente ciumentos. Mas agora ele próprio havia se tornado refém de sua esposa. Essa história com a carteiro, a propósito, não terminou apenas quando Lucy bateu em Steve na rua. Depois, ela chorou e pediu desculpas, dizendo que não sabia o que havia acontecido com ele. Olhando para trás várias vezes, Steve percebeu que deveria ter se divorciado dela naquele momento. Para entender quem estava se escondendo sob a máscara de uma garota bonita, brilhante em sua emocionalidade. Mas então Lucy informou que estava grávida, e agora o divórcio estava fora de questão. Steve atribuiu todos os seus crescentes caprichos, irritação e escândalos ao fato de que as mulheres grávidas, segundo dizem, sofrem alterações hormonais. Seu comportamento estranho após o aparecimento de Beori, ele escreveu para a depressão pós-parto. Steve aprendeu a prever as mudanças de humor de Julie, aprendeu a conversar com ela com cuidado para não irritá-la, não enlouquecê-la e não pedir escândalos. Ele percebeu que tudo isso era normal de alguma forma, mas não sabia o que fazer com tudo isso. Steve às vezes ficava horrorizado com o fato de ter se acostumado com isso. Como, no final, ele havia perdido o orgulho e o desejo de ter uma vida normal durante o período em que foi marido de Lucy. A propósito, era especialmente estranho o fato de que, em público, Lucy raramente se exaltava, ela era geralmente silenciosa e tímida, falando educadamente com ele. No entanto, o próprio Steve, tendo-a estudado cuidadosamente ao longo dos anos, já conseguia adivinhar quando, por exemplo, por trás de suas palavras aparentemente comuns, havia uma implicação dura e cruel, que os outros simplesmente não percebiam. Steve temia que seu filho acabasse adquirindo as mesmas peculiaridades de sua mãe. Só que Beori cresceu muito diferente de seu homenzinho, ele era gentil, alegre, sincero, fácil de fazer amizade. E quando Beori começou a crescer, ficou claro que com o pai ele encontrava uma linguagem comum muito melhor do que com a mãe, a quem o menino geralmente evitava. Steve, após o nascimento do filho, resignou-se com o fato de que sua vida pessoal não era bem-sucedida. Mas então, quando sua esposa o atacou com uma panela de batatas recém-cozidas, Steve de repente deixou de ser tímido e foi até Leslie para comprar pomada para queimaduras, bebeu e chorou. Ele disse que tolerava o casamento apenas por causa do filho, mas que, quando a criança crescesse, tudo estaria acabado, ele se divorciaria. Leslie ficou um pouco surpresa com essa confissão, mas depois disse que sim, ela achava que havia algo errado com a família de Steve. Ela o apoiava, dizendo que o divórcio era a única opção. Leslie sabia disso em primeira mão.
É verdade que ela mesma não havia se divorciado. O primeiro homem disse que amava, que queria uma família, mas mudou de ideia assim que soube da gravidez de Leslie e fugiu banalmente para outro lugar, antes de dizer que a pensão alimentícia seria inútil, pois para irritá-la, ela trabalharia no cinza. Leslie decidiu que, já que o traidor não aceitaria um centavo, ela se apegou por muito tempo, mas depois decidiu que o mundo é uma coisa complicada e que talvez seja possível ter uma segunda chance de felicidade feminina. Aquele homem, com quem ela se encontrou, era como se fosse ainda mais sério do que o primeiro. Mas ele também traiu o assunto, pois soube que haveria uma menina, começou a insistir no término, dizendo que precisava de um filho, de genes herdeiros, e não de uma menina inútil. Depois disso, Leslie decidiu firmemente não ter mais homens. Que seja melhor ter um reino feminino pacífico e uma vida pessoal. Você pode sem eles encontrar a felicidade, o principal é que as filhas fossem saudáveis e felizes, alimentadas e satisfeitas com tudo. Você sente muito, disse Leslie, quando Steve mais uma vez veio falar com o vizinho e reclamar da esposa dele. Mas Lucy. Bem, talvez não seja apenas o temperamento dela. Você disse que a mãe dela era louca. Talvez. Sem querer ofender, ele acrescentou apressadamente. Mas talvez. Devo ir a um psicólogo? Eu pensei sobre isso, suspirou Steve. Não sei. Sugeri uma terapia. Agora a terapia de casais para casais com problemas. Mas isso não vai funcionar. Quando conversei com ela e ela pensou que eu queria interná-la em um manicômio, dá para acreditar? Leslie balançou a cabeça. Você está cuidando de uma família sozinha. Foi assim que, após o nascimento de seu filho, Lucy deixou seu emprego como costureira. Primeiro, porque ela estava naturalmente em licença maternidade. E depois, ela começou a dizer que as máquinas lhe davam dor de cabeça e que, em geral, estava satisfeita com o papel de dona de casa. Steve, que percebia como seu humor podia se deteriorar se ela ficasse muito tempo entre as pessoas, concordou que ela só desejava dolorosamente ter uma vida mais ou menos tranquila. Além disso, ele agora trabalhava em uma grande oficina mecânica no centro do distrito e sua renda era suficiente para tudo e todos. E aconteceu que Harvey sabia de seus problemas na família, porque ele era o melhor amigo de Steve e, embora ele fosse um brincalhão, um falador, nunca revelava os segredos de outras pessoas. E agora, toda a pequena empresa estava unida por um segredo sombrio e estranho. E, por alguma razão, parecia que as consequências poderiam ser muito sérias. Quais são seus planos para a Terra, Leslie? Perguntou Steve. Não faço ideia, Leslie deu de ombros e suspirou. É outono. Se fosse verão ou primavera, eu teria mais com que me preocupar. Bem, a colheita a ser feita. E assim, como se vê, nada, se a terra não tiver cuidados agrícolas literários para construir até a primavera. Ah! Não se trata disso agora. Precisamos pensar no que devemos fazer com nossas descobertas. E o que faremos? Parece-me que seria melhor. Não sei, limpar todas essas riquezas do John silenciosamente e fingir que elas nunca aconteceram. Seria melhor para todos. Harvey teve um pensamento comum a toda a pequena empresa. No entanto, eles decidiram não falar sobre mais nada, pois a hora estava avançada e parecia que todos eles não tinham forças para pensar em mais nada. No dia seguinte, Leslie nem sequer apareceu na casa da vizinha, pois estava ocupada com seus próprios assuntos. Depois, começou a fazer uma faxina pouco a pouco e levou algumas de suas coisas para a sua casa. Harvey insistiu que as coisas daquele cômodo também precisavam ser arrumadas, porque todo tipo de coisa assustadora, como um sabre com uma conspiração na lâmina ou estacas de álamo, é uma coisa, mas quadros antigos e livros de origem obviamente antiga, é outra bem diferente. Todas essas coisas foram levadas para a casa de Leslie com cuidado e, o que é mais importante, sem fazer barulho. Para não despertar a curiosidade de ninguém. As pinturas foram cobertas com um pano para que não fossem danificadas acidentalmente. Em seguida, houve um incêndio e a casa de John foi incendiada. Em uma noite, Leslie acordou com uma batida na janela e com os gritos dos vizinhos,
pulou para fora e lá estava, queimando para ficar horrível. Os bombeiros se mostraram rápidos, mas apenas os elementos tentaram. E não apenas os elementos. É incêndio criminoso, disse um dos bombeiros com confiança. É o que parece. Leslie não conseguia acreditar. Leslie não conseguia acreditar. Quem teria pensado nisso? Quero dizer, por que você faria algo assim? Quem sabe? Deu de ombros o bombeiro, tirando o capacete e esvaziando ansiosamente a garrafa de água. Quem sabe? Você disse que era a casa de seu falecido avô? Bem, já houve um caso assim, porém, era uma mansão extinta. Em geral, um empresário se divorciou de sua esposa e, em virtude do contrato de casamento, ela, como dizem, ficou descalça. Aparentemente, ela ficou ofendida com isso e incendiou a casa. É assim que acontece. Temos pessoas boas. Leslie se sentiu ofendida pelas pessoas de sua cidade natal. Ela percebeu que não podia responder por todos aqui, mas e tal ato parecia selvagem, nada adequado ao pacífico estilo de vida dos Ovrashki. De manhã, é claro, todos foram ver o que havia sobrado. Não sobrou muita coisa. Nada mesmo. Leslie só podia se alegrar com o fato de ter conseguido arrastar muitas coisas para dentro de casa. E então, enquanto caminhava até lá, tossindo com a poeira amarga que subia a cada passo, de repente, como um relâmpago, ela se deu conta de quem poderia ter feito aquilo. Mary. Saia daí, sua desgraçada. Leslie, cheio de raiva, bateu na porta amassada da casa mais distante do vilarejo. Por que está fazendo tanto barulho? O dono da casa olhou para fora, sonolento e inchado de bebida. O que você quer? Você vai acordar todo mundo. As pessoas normais já estão acordadas e trabalhando. Leslie cerrou os dentes e, sem qualquer preâmbulo, deu um soco no peito de Maria com o dedo indicador. Diga-me por que você incendiou a casa de John, hein? Você ficou com inveja por ele ter deixado tudo para as pessoas normais e não para você, um tornado, não foi? Do que está falando? Os olhos de Maria se arregalaram. Eu não coloquei fogo em nada. Oh, você mentiu. Leslie estreitou os olhos em desgosto. Por que alguém mais faria isso? Você é a única pessoa capaz de fazer algo assim. Você perdeu sua forma humana há muito tempo. O que você é? Maria parecia muito mal, mas tão mal agora que Leslie de repente pensou que talvez. E ela não é a culpada pelo incêndio criminoso? Afinal de contas, antes, por mais bêbada que estivesse, e sem fazer coisas desagradáveis aos aldeões, eu acho que. Talvez seus homens tenham ateado o fogo? Leslie fez uma nova acusação, mas não com tanta confiança. Que homens? Eu moro com um deles agora. Por quem você me toma? Você acha que se eu não trabalhar agora, se eu beber, sou uma criminosa? O que você sabe sobre mim? Você tem consciência? Leslie franziu os lábios. Mesmo que ela estivesse errada, ela não ia se desculpar. Não para alguém como aquela alma perdida. Tudo bem. Talvez não seja você, disse ela, virou-se e saiu da casa de Maria. 2 semanas se passaram e o incêndio começou a ser esquecido, a vida continuou em Barrow, todos tinham suas próprias preocupações. Mas então os moradores ficaram animados com um novo acontecimento. Um homem da cidade havia chegado ao vilarejo. Ele veio em um caro jipe preto com vidros escurecidos, e no segundo carro, vieram alguns, ao que parecia, especialistas, porque eles tinham algumas ferramentas nas mãos e pisaram no campo, que normalmente era semeado com beterraba e pertencia a John. E então, deixando os especialistas de lado, esse homem foi direto para a casa de Leslie. Mamãe não está em casa, disse Selena, olhando pela porta. Ela está na loja. E eu estou em casa com minha irmã. Ela está doente. Parece que ela está com gripe. Um homem de terno de negócios e sapatos brilhantes que pareciam feitos de pele de crocodilo agradeceu a resposta, desejou-lhe felicidades e foi direto para a loja. Ele chegou em um momento infeliz e Leslie estava discutindo com a vovó Sarah.
Em geral, Sarah era uma senhora idosa e tranquila, mas, às vezes, e geralmente logo depois de receber sua aposentadoria, aparentemente por frustração pelo fato de que essa mesma aposentadoria que ela tinha nas mãos estava acabando muito rapidamente, ela começava a procurar alguém na cidade para implicar. E sua escolha geralmente recaía sobre a agência dos Correios ou a loja. Ainda havia, é claro, um paramédico. Mas com ele Sarah tinha as melhores relações, e ele a tratava bem. E os outros? Vovó Ulha gostava de dizer que eles eram apenas funcionários, ferramentas do capitalismo, então que se culpassem se não ousassem respeitar seus direitos. Dessa vez, o direito da avó de Sarah foi violado pelo fato de ela ter sido vendida como se fosse um peixe defumado velho. Na verdade, Leslie estava pronta para jurar por sua própria saúde que o peixe era o mais fresco. Mas Sarah não lhe deu ouvidos. Dê-me o livro de reclamações. E quero meu dinheiro de volta. De volta para onde? Devolva-me o peixe, eu paguei por ele. A idosa levantou a voz a tal ponto que as pessoas que estavam na fila depois de sua aparição até se encolheram. Se a mercadoria for de má qualidade, ela deve ser devolvida à loja, e disse a vendedora. Sarah bufou e começou a bater no balcão com a palma da mão. Leslie pensou seriamente no fato de que, sob os golpes fortes de um pé seco, o vidro retorcido pode rachar. Quero meu dinheiro de volta. E mais. Leite condensado como indenização por danos morais. 2. Não, me dê 4 latas. Sarah, talvez isso seja suficiente? Um homem saiu da fila. Você deveria ter vergonha de seus vizinhos. O peixe aqui está bom, nós o compramos ontem. Desculpe-me, você é Leslie? Um novo rosto apareceu na loja e chamou a atenção porque o homem era alto, uma cabeça mais alto do que todos os presentes. Estou cansado de ser empurrado pela vovó Sarah Leslie. O que você quer? Você é da companhia de seguros? Não, respondeu o homem. Preciso falar com você. Estou trabalhando. A que horas você sai? O que você quer? Vamos, depressa. Estou cansada de tudo. Gaguejou Leslie, arrancando das mãos de Sarah a sacola de travesseiros de doces, que ela, murmurando algo, conseguiu jogar fora. Veja bem, acabei de chegar de Washington e... E daí? Leslie ficou um pouco mais nervosa e estava pronta para expulsar todo mundo da loja. E então, seria bom rastejar para baixo das prateleiras com pães, como um rato e soluçar de coração. Talvez então o Pstivá teria uma segunda respiração se Abram? Veja bem, não tenho muito tempo e preciso falar com a herdeira de John. Do que se trata? É uma conversa particular. Bem, saia da loja. E volte algum dia. O homem hesitou. Leslie sentiu pena dele, parecia tão confuso. Fique com ele, por favor, disse ele, estendendo seu cartão de visitas. Por favor, ligue para mim quando estiver livre. Ele saiu e Leslie deu um suspiro de alívio, finalmente livre de distrações. Ela finalmente se defendeu da vovó Sarah, que comprou leite condensado, chá e trigo sarraceno, resmungou sobre o peixe e saiu. Quando seu turno das 8 horas terminou, Leslie tirou um cartão de visitas e um telefone do bolso e discou o número. De modo geral, ela não tinha energia para nenhum tipo de conversa. Mas a aparência do estranho era perturbadora. E as palavras dele sobre ela ser uma herdeira. Pareceu-lhe que ele... Talvez alguém como um advogado? Embora onde um tabelião envia alguém para conversar com herdeiros em casos de herança? Alexander? Você passou por aqui hoje. Sim. Vamos ver como estamos indo e... Quero dizer, você ainda está aqui? 1 minuto depois, Leslie viu um carro estacionado ali perto. E um homem saiu dele. Ele tirou o telefone do ouvido e se aproximou dela. Você ficou esperando em um carro o dia todo? Na verdade, há algumas horas. Achei que seria mais fácil esperar até que o horário de funcionamento da sua loja terminasse. Preciso falar com você agora mesmo. O que está queimando? Desculpe-me?
Não importa. Qual é a sua pressa? Leslie arrumou nervosamente uma mecha de cabelo que havia escapado do coque apertado em sua nuca. Em suma, ela estava quase calma no início, mas assim que aquele sujeito, com um olhar que daria uma novela, anunciou o propósito de sua chegada, Leslie se encheu de indignação e jogou na cara dele uma figura curvada feita com os dedos. Esta terra é minha, não minha. Espere. Alexander correu atrás da mulher de pernas largas. Eu só queria. Leslie bufou com raiva, ela sabia o que ele queria. Afinal, ela tinha vindo para negociar a compra das terras de John. E ele disse com desdém: Você não sabe nada sobre agricultura, então vamos negociar, estou oferecendo um bom preço. Em princípio, Leslie não era uma pessoa ruim e até mesmo muito paciente, mas... nesse caso, não. Você está oferecendo uma coisa dessas porque é mulher ou fazendeira? Com licença, gritou Alexander, que estava prestes a colidir com ela tão bruscamente que ela parou, virando-se bruscamente para ele. Bem, você está dizendo que eu não me encaixo. Ela apontou um dedo para o peito dele, em algum lugar no centro da gravata de seda. É porque você é da cidade e eu sou do campo, ou porque você acha que as mulheres são mais burras do que você? Eu não queria dizer isso. Mas você disse. Ouça. Alexander devia estar zelosamente guardando seu espaço pessoal, porque ele gentilmente agarrou a mão de Leslie pelo pulso e a puxou para longe dele. Foi estranho. Mas o contato pele a pele lhe causou arrepios por algum motivo. O fato é que John não era apenas dono de um campo de vegetais, com estufas e tudo. Ele possuía outro pedaço de terra. Agora está toda arborizada. É muita terra, e problemática. Precisa ser desmatado. Ah, é? Eu nunca ouvi falar disso, e disse Leslie, pensativa, mas com uma ponta de dúvida. Talvez por ter acabado de ajudar John, mas sem fazer negócios com ele, ela encontrou algo para ferir Leslie com a aparência de uma cidade. Agora ela sabia exatamente quem poderia interpretar no programa uma advogada sem coração que trabalha para a máfia. Talvez, Leslie franziu os lábios, mas isso não significa que ela vá vender tudo por nada. Eu ainda não coloquei um preço nisso. Você certamente o subestimou. Posso lhe perguntar por que tem essa opinião a meu respeito? Por que acha que eu o subestimo? Não sei, respondeu Leslie com sinceridade. Eu simplesmente não gosto de você. Não gosto muito de você. É isso aí. Estou indo para casa. E não me siga. Ou então. Nós poderíamos. Não. Ela se virou para ele com um olhar triunfante. Não podemos e não vamos. Nunca. Me deixe em paz de uma vez por todas, por favor. O céu se encheu de nuvens cinzentas e opacas, uma tempestade se aproximava. Leslie foi em direção à casa e, embora olhasse para trás, tinha certeza de que o cara da cidade havia entrado no carro e ido embora. Ela tinha a sensação de que estava sendo seguida. Pareceu-lhe que o olhar pesado e indelicado de alguém estava em suas costas. Nervosa e encolhendo os ombros, Leslie entrou em sua casa, pensando que aquilo era, obviamente, o que ela havia imaginado depois de seu encontro com Alexander. Ela não sabia que o olhar de desaprovação a havia seguido de longe e que a havia observado por vários minutos. Ela não sabia que a ameaça que sentia não era apenas um sonho, era tão real quanto o estrondo de um trovão ao longe. E a ameaça havia nascido naquela noite, quando ela se arriscou a levar para casa as pinturas que o velho sabia serem de vampiros reais do quarto secreto de John. Nada aconteceu no vilarejo por uma semana. Quero dizer, aconteceu, com certeza, mas, na verdade, esses eventos pertenciam à vida cotidiana comum e não chocaram ninguém. Leslie foi ao vilarejo para falar com um tabelião. O tabelião acabou sendo não apenas um profissional, mas também um homem prestativo. Quando Leslie contou a ele sua confusão sobre como administrar a fazenda, ele a aconselhou a entrar em contato com alguns fazendeiros da vizinhança para ajudá-los a cuidar adequadamente da terra e das plantações. Não é uma questão simples, disse o tabelião. Se você mora no campo, sabe o quanto a terra precisa de cuidados.
Minha esposa e eu temos uma casa de campo. Perdemos alguns meses este ano, na primavera não era a hora, depois voltamos, e lá as pragas já se alimentaram, e também os fertilizantes. Ao que parece, esses fertilizantes de nitrogênio deveriam ter sido colocados no devido tempo, e perdemos, e bem, e acenou com a mão. Em geral, não é um negócio fácil cultivar. E se você acha que, como diz, ainda vende ou talvez alugue, e depois venha, eu ajudarei, aconselharei sobre todos os assuntos. Leslie deixou a cidade satisfeita com o fato de o tabelião ter se revelado um homem sólido, inteligente com alma, até certo ponto. Filha, por que você está ao telefone de novo? Leve alguns livros para ler. Ou estará de volta na literatura 2, minha pena, e resmungou Selena Leslie, enquanto moldava outro bolo, a fornada anterior já totalmente corada na frigideira. Mamãe, por que eu tenho que estudar? Respondeu a filha com preguiça. Somos ricos. Você é tão inteligente. Suspirou Leslie. Ricos, mas não assim. Se vendermos tudo, de acordo com você, eu perderei tudo, Pule? Não, minha querida, você deve mantê-lo, deve viver com sabedoria, frugalmente. E depois? Você acha que os ricos podem ser tolos? Mas agora eu não preciso ir para a faculdade. Posso começar um negócio imediatamente. Começar. Leslie revirou os olhos, às vezes ela não entendia como podia ter duas filhas tão diferentes. Uma é inteligente, doce, e a segunda se rebela aos 12 anos de idade a ponto de uivar. O que há para falar sobre negócios nessa idade? Ela é apenas uma criança. Não, você vai estudar. Você irá para a universidade quando chegar a hora. Mamãe. Vou ser blogueira em breve. Uma quê? Uma blogueira. Vou ter milhões de seguidores. Agora, como você está sentada na cama comendo biscoitos de novo, vamos ter milhões de baratas. Agora deu fora daqui. Leslie, suspirando novamente, continuou a moldar e fritar bolos. Ela já estava se arrependendo de ter sido tão dura com Alexander. Não que ela fosse vender o terreno. Mas valia a pena admitir que ela realmente não tinha ideia do que fazer em seguida com tudo aquilo. Quero dizer, em teoria, a pessoa também poderia acabar se dando conta e entrando na agricultura. Mas Leslie se lembrou da conversa no cartório. Ela havia mencionado a quantidade de terras que John possuía. E descobriu que, de fato, não havia apenas um campo de vegetais, estufas e assim por diante, mas também mais pedaços de terra? Aqui, pareceu a Leslie, eles poderiam ser vendidos. É verdade que não está claro o que esse cara ia fazer lá. No entanto, o principal é vender. E com o dinheiro arrecadado, poderíamos fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, poderíamos construir uma casa nova, de 2 andares, com uma varanda envidraçada e uma estufa enorme. Talvez até uma estufa. Leslie sempre sonhou em cultivar flores exóticas. Ela estava tão empolgada que quase queimou as tortas. Quando terminou de cozinhar, Leslie chamou as filhas para almoçar e tomar chá. Ela decidiu que ligaria para Alexander. Amanhã. Beori gostava muito de seu pai. E se o pai lhe dissesse para ser bonzinho e não ir a lugares perigosos à noite, é claro que ele o obedeceria. Porque o pai era inteligente e bom e esse conselho lhe pareceria sensato. Mas era a mamãe que lhe dizia para ficar em casa, estudar, não andar, não brincar. E Beori não podia ficar em casa em uma noite como aquela. Porque ele não gostava de sua mãe tanto quanto adorava seu pai. Não, houve uma época em sua vida em que ele achava que sua mãe era a melhor. Mas depois, quando ela começou a se comportar de forma tão estranha e a insultar o pai, quando começou a repreender o próprio filho por nada, Beori percebeu de repente que ela não precisava dele. Ele entendia, e nos livros que havia lido, que se deve ser capaz de perdoar, de entender que as pessoas podem cometer erros. Mas não havia paciência. E, como até agora, Beori percebeu que era muito jovem para viver como queria, pelo menos ele podia fazer as pequenas coisas contra a palavra de sua mãe. Assim, ele concordou em ajudar sua filha Leslie.
Na verdade, a mãe dela se opunha terminantemente ao seu namoro com Selena. Ela disse que era igual à mãe, que Leslie estava de olho em seu pai e que ela não toleraria isso. Ao ouvir isso pela primeira vez, Beori pensou que daria tudo de si por Selena, se conseguisse fazer com que sua mãe de repente se tornasse tia Leslie, e não a mulher que era seu próprio pai. E assim, em uma hora muito tardia da meia-noite, Beori estava agora com Sveta nas ruínas da casa de John. Eles haviam subido até o primeiro andar, que estava quase intocado pelo fogo. Apenas escurecido, enegrecido. Era horrível. Mas se usássemos a imaginação, poderíamos imaginar que estávamos em um antigo castelo em ruínas, assombrado por fantasmas. Selena havia convencido sua amiguinha dessa ideia obviamente rebuscada depois de ouvir uma conversa curiosa entre sua mãe e os vizinhos que a visitavam. Selena costumava odiar quando sua mãe a obrigava a ir à casa de John. Porque o velho era estranho, tinha um cheiro ruim. Mas naquela noite, Selena não conseguia dormir, foi até a porta e ouviu uma coisa daquelas. Ela ficou chocada, o vizinho era louco, ele tinha muitas coisas escuras. Naturalmente, assim que pôde, Selena foi ver o que sua mãe havia trazido. Ela ficou um pouco decepcionada porque não havia bonecas amaldiçoadas nem ouro. Mas havia uma pintura de um suposto vampiro. Selena deu uma olhada no quadro e ele não era nada assustador. Era apenas uma garotinha de cabelos pretos. A garota se sentiu ofendida porque sua mãe a considera uma garotinha e não conta nada. E então ela teve a ideia de como essa história mística pode ser promovida na rede. Em geral, Selena tinha poucos assinantes, apenas uma centena. Mas ela não tinha dúvidas de que, se lançasse um vídeo como esse, conseguiria 1 milhão. Mas atuar sozinha não era muito confortável. Ela também estava com medo. Foi por isso que Selena chamou seu filho Steve para se juntar a ela. Meus queridos fãs, estou feliz em recebê-los em minha página. Dizendo isso, Selena segurou um smartphone em sua mão estendida à sua frente. Hoje, você e eu vamos tentar invocar um vampiro. Sim, vamos invocar um gol. Meu amigo Beori e eu entramos sorrateiramente em uma casa proibida e amaldiçoada. Estamos prestes a começar. Enquanto isso, por favor, inscreva-se e curta. Com uma bufada concentrada, a garota colocou seu smartphone em um tripé. Vamos, Beori. Selena disse alegremente, enviando um sorriso para seu público, começou a ajudá-lo. Giz para desenhar um círculo e símbolos. Vela para atrair o monstro com fogo vivo. Sal para afugentá-lo quando ele chegar. Com a língua de fora, impaciente, Selene desenhou um círculo irregular. Depois, a vela não queria acender. Mas, finalmente, estava tudo pronto. Talvez não devêssemos. Beori sentiu uma pontada de medo. Ele sabia que os vampiros não existiam. E certamente não há coisa imunda retratada no retrato. Mas o garoto teve a sensação de que eles não estavam sozinhos. Parecia-lhe que os olhos de alguém os estavam observando. Ele virou a cabeça e pareceu-lhe que algo estava se aproximando, e como uma tempestade. Como uma tempestade. E eles corriam o risco de estar bem no meio dela. Selena leu o que lhe parecia ser um feitiço de invocação de vampiros. Beori não a criticou quando ela lhe apresentou o texto, simplesmente porque ele gostava tanto de Selena que tinha vergonha de seus próprios sentimentos. Mas lhe pareceu que as palavras dela eram sem sentido e certamente não eram um discurso que pudesse invocar o mal, mesmo que ele existisse. Venha! Venha, aquele que tem sede! Oh, pelo amor de Deus! A vela se apagou, e não é de se admirar que o vento soprasse de um lado para o outro. Muito bem, murmurou Selene, estou quase terminando. Agora. Esperem. As crianças se levantaram. Primeiro intensa expectativa. Esperando que o vampiro aparecesse. Depois, apenas esperando. Então Selena começou a se irritar. Ela puxou o smartphone em sua direção e aproximou o rosto da câmera. Meus queridos, há um problema com a conexão e o equipamento em geral está com defeito. Essas falhas são, sem dúvida, causadas por atividade paranormal.
Tenho que interromper o experimento. Tentarei continuar e registrarei tudo para vocês. Acho que ouvi algo. Ele parou a gravação e se virou para Belry. Bem, eu estava esperando algo. Bem, é claro que não é um feitiço que funciona. Não existe feitiço que funcione, disse o garoto com toda a autoridade de que era capaz. Cale a boca e ouça, seu tolo. Selena balançou o dedo para ele, e Belry pensou que faria qualquer coisa pela atenção dela e não teria medo de lutar com um gol de verdade se Selena sorrisse assim com mais frequência. Vou tocar a fita novamente e vamos fingir que estamos ouvindo algo, vendo algo. Eu gritarei, você pegará a câmera e a moverá para frente e para trás, entendeu? Parecerá que havia algo do lado de fora das janelas, mas nós percebemos a tempo e fugimos. É isso que os verdadeiros caçadores de fantasmas fazem. Eu já vi isso em documentários americanos. Belry queria perguntar a ele o que exatamente ele via como caçadores fugindo do mal ou um exemplo de como enganar seus assinantes, mas ele não disse uma palavra porque realmente tinha ouvido algo, eles não estavam sozinhos na casa. O garoto ouviu claramente passos abaixo deles, no primeiro andar. Selena. Selena, tem alguém aqui? Bem, ela assentiu, estou vendo o medo natural. Mas primeiro. A garota estava prestes a ligar a câmera, deu alguns passos para trás, depois despenteou o cabelo com os dedos e começou a fazer caretas, aparentemente escolhendo as melhores para essa performance. De repente, o piso rangeu sob seus pés. As tábuas velhas, afiadas pelo fogo, começaram a se deformar e Selena caiu. Teria sido um desastre, mas a garota havia caído apenas até a cintura e estendeu a mão para agarrar o chão. Belry percebeu o grito de susto da amiga e correu até ela. Eu a peguei. Eu a peguei. Eu a peguei, murmurou ele, agarrando-a pelos ombros e pela gola da jaqueta. E, de repente, Selena congelou, seus olhos se estreitaram e seu rosto, embora fosse difícil ver alguma coisa na escuridão total, ficou branco. Alguém está me arrastando por baixo, e sussurrou ela. Alguém está me segurando pelas pernas. E como que para confirmar o fato, uma voz veio do primeiro andar. Não se mexa. Tudo pode desabar, solte-me, eu a pegarei. Mas essas palavras, muito nítidas, somente Belry conseguiu entender, mas Selena? Aparentemente, a garota estava em pânico, porque de repente ela disse: Vampiro. Eu fui atacada por um vampiro, e então ela gritou tão alto que os ouvidos de Belry se arregalaram. E então? Aparentemente, as tábuas pelas quais ele havia caído eram frágeis. Porque, de repente, Selena estava no chão. Ela desapareceu com um grito lá embaixo. Belry não percebeu que ele mesmo não havia perdido a consciência, estava agindo como se estivesse no automático. Ele se moveu ao longo da parede. Ele tinha ouvido em algum lugar que esse era o caminho mais seguro. Com cuidado, passo a passo, ele chegou à porta. Ele ouviu algo no andar de baixo. Um rangido. E então um novo grito, um grito. O garoto não conseguiu suportar, sem pensar que qualquer outra coisa poderia desabar naquela casa, ele correu pela porta e desceu as escadas. Por um momento, ele olhou para cima, o buraco do qual Selena havia caído estava posicionado de tal forma que alguém no topo da escada poderia alcançar Selena e puxá-la para baixo. Mas quem era? O garoto, iluminado por seu smartphone, levantou-a do chão e desceu as escadas. Selena estava sentada na parte de baixo. Com os dentes batendo, ela tremia, os olhos redondos e fixos em um ponto. Você está bem? Depois de fazer a pergunta, Belry imediatamente se sentiu envergonhado. Que estupidez, uma pessoa não pode estar bem depois de algo assim. Alguém salvou você, e ele falou novamente. Ele não o deixou cair. Quem foi, e por que ele foi embora? Selene olhou para cima e disse apenas 3 palavras. O vampiro do retrato. Naturalmente, não ocorreu aos rapazes continuar atirando em nada. Agora que tudo havia terminado, eles simplesmente deixaram a casa em silêncio e foram para casa. Para ser mais preciso, eles pensaram que estavam indo para casa,
mas assim que pisaram na soleira da porta foram cegados por faróis ensurdecidos por gritos, pois a mãe de Selena e o pai de Belry entraram correndo na casa. Os adultos correram para as crianças. Começaram a examiná-las, sacudi-las, perguntar o que estavam fazendo, como se atreviam a sair no meio da noite em um lugar como aquele. E então descobriu-se que os parentes estavam aqui não porque simplesmente descobriram que as crianças estavam desaparecidas e foram procurá-las, mas porque ambos receberam uma ligação de um número desconhecido. A voz soava estranhamente distorcida, mas parecia a voz de uma mulher. E dizia que as crianças estavam na casa de John. Estou indo buscá-la. Leslie pareceu dar um tapa na filha, mas no momento seguinte apenas a abraçou com força e começou a chorar. Selena percebeu o barulho e começou a jurar para a mãe que ela nunca mais faria aquilo com Selena. Bem, garoto, você está ferrado, disse Steve ao filho. O que você estava fazendo lá dentro, hein? Selena queria fazer um vídeo para seus assinantes. Estávamos no primeiro andar e queríamos invocar um vampiro. O quê? Que primeiro andar, filho? Estava pegando fogo. Você poderia ter caído. Você não pode nem entrar na casa. Selena caiu, Belry bufou. Ele não planejava incorrer na ira de seus pais dizendo a verdade. O piso havia se quebrado. Suas pernas caíram, mas havia alguém lá embaixo e... Bem, ele a salvou. Ele a agarrou e a puxou para baixo. O quê? Leslie, ao ouvir isso, perdeu a simpatia e começou a sacudir a filha para que ela apertasse os dentes. Oh, você! Pelo amor de Deus! O que você está pensando, mãe? Você poderia ter sido morta. Não vou deixá-la sair de casa até que tenha 20 anos. Você queria fazer um vídeo? Vou lhe mostrar um vídeo. Com essas últimas palavras, Leslie arrancou o smartphone da filha das mãos de Belry e o jogou no chão com toda a força, depois o chutou. Acabou. Sua Dolce Vita acabou, Selena. Prepare-se. Ao se aproximarem da cidade, Steve e Leslie decidiram não ter nenhuma conversa educativa no meio da noite e, em geral, adiar todas as preocupações para a manhã seguinte. Agora, como os ratos em casa, vamos esperar que a mamãe esteja dormindo profundamente, disse Steve. Ele e seu filho entraram na casa, silenciosamente, furtivamente. Venha, vamos para o seu quarto. Papai. Steve bagunçou o cabelo do filho. Você sabe que a coisa mais importante para mim é que você está vivo e bem. Não estou mais com raiva. Mas esta será uma conversa séria. Você e eu, nem uma palavra para a mamãe. Obrigado. Belry cheirou o nariz e foi para seu quarto. Já fazia algum tempo que Steve dormia no sofá da sala grande em vez de dormir no quarto conjugal. Agora ele espiava pela porta do quarto e ficava quieto. Às vezes, Lucy roncava durante o sono. Mas agora estava tão silencioso como se ela não estivesse em casa. Steve tirou os sapatos e foi até o sofá. Mas o sono não vinha. Não apenas por causa do que seu filho havia feito, mas também porque ele não tinha mais forças para viver em uma paródia tão engraçada de casamento. Mas o que mais havia a fazer, a única coisa a fazer era aguentar firme. O que está doendo? Leslie perguntou à filha quando entramos. Nada. Já lhe disse que não estou sentindo dor. Mamãe, por favor, me perdoe. Eu a perdoo. Mas você será punida, disse Leslie, girando-a e apalpando-a, mas nada parecia se quebrar. Ela já tem idade suficiente para inventar essas bobagens. Que vampiro! O que estava no retrato? Ele estava lá, de fato. Ele estava lá. Sim, certo. Já chega. Vão para a cama. Não acorde sua irmã. Selena foi para o quarto que dividia com Emma. Leslie suspirou e foi para a cozinha. Acho que não vou conseguir dormir agora. Pelo menos tome uma xícara de café para parar a dor de cabeça. Que evento! Como se já não houvesse problemas suficientes. E então houve uma estranha ligação telefônica.
Acontece que alguém entrou sorrateiramente na casa incendiada naquela noite e acidentalmente pegou as crianças que estavam lá e salvou a menina de cair de uma altura tão grande. Mas quem poderia ser? Por que ele não disse seu nome? E por que alguém iria querer invadir a casa? Ela não acreditou na conversa da filha nem por um momento, mas John e sua conversa maluca sobre vampiros, o incêndio e agora outrora misterioso e obviamente sem intenções brancas e fofas. E então Leslie se lembrou de que sua filha havia levado algumas coisas de John para sua aventura, um pequeno retrato e algo mais? Acontece que ela havia deixado tudo em casa. Era possível, é claro, ir buscá-lo pela manhã. Mas ia chover e Leslie tinha medo de que a tela velha fosse muito danificada pela umidade e, além disso, e se os ratos se interessassem e tentassem pegar um dente? Ela não tinha certeza sobre os ratos, mas a tempestade iminente era um problema real. Leslie disse, em voz baixa, que o quadro devia valer muito dinheiro e que não se podia jogar fora sua riqueza dessa maneira. Então, depois de verificar se suas duas filhas estavam finalmente dormindo, ela pegou uma lanterna e saiu de casa. Leslie decidiu que não demoraria muito, e a casa de John ainda era basicamente sólida. Ela entraria em silêncio, com cuidado, pegaria o que precisava e voltaria para. Na escuridão da noite, iluminada por um relâmpago distante, a casa de John causava uma impressão realmente sinistra. O feixe da lanterna balançava e saltava quando Leslie entrava e, com cuidado, verificando cada passo com a ponta do chinelo, ela começou a subir as escadas. Um estrondo de trovão no céu estava agora muito próximo, e ela encolheu os ombros. Que sensação desagradável! Como se alguém desagradável estivesse olhando para suas costas. Não seja boba. É só nervosismo, disse Leslie a si mesma. O apartamento no primeiro andar parecia suspeito. Mas ela arriscou alguns passos, especialmente porque o quadro e o que mais sua filha idiota havia roubado estavam bem ao lado dele. Pegando as coisas, Leslie suspirou de alívio e estava em casa. E ia dormir. E pela manhã. Tudo seria de manhã, tudo depois. Ela já havia se virado para a escada quando um relâmpago iluminou o rosto oposto com uma luz fria e fantasmagórica. Lucy? A vizinha estava na escada, olhando silenciosamente para Leslie. O que está fazendo aqui? Ah! Você também recebeu um telefonema? Leslie interpretou sua aparência à sua maneira. Não se preocupe, a casa é toda sua. Está tudo bem. É só a minha estúpida irmã mais velha. Desculpe-me. Eu não sabia. Eu não sabia, nem pensei que ela seria esperta o suficiente para fazer isso. Tudo bem. Posso imaginar como você está chocada. Eu mesma quase perdi a cabeça. Leslie falou e falou, e não lhe ocorreu imediatamente que Lucy parecia estranha para uma mãe perturbada pelo fato de seu filho ter fugido de casa. Ela olhava fixamente, seu rosto parecia esculpido em mármore, com traços duros e a mandíbula bem cerrada. Eu não vou desistir de Steve, disse Lucy em uma voz incolor. Como? Quem não vai? Leslie honestamente não entendeu. Lucy. Do que você está falando? E o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Leslie estava acostumada a viver de forma materialista. Ela nunca havia sido orientada por nenhum tipo de premonição e habilidades psíquicas semelhantes. Mas agora ela estava um pouco abalada, sentindo o perigo. Lucy. Você está bem? Sua voz tremeu traiçoeiramente quando ela se virou para a vizinha. De repente, ela sorriu. Leslie engoliu. Lembrou-se de um documentário sobre a vida selvagem, que dizia que alguns predadores são muito bons em sentir o medo de suas vítimas e que sua aparência é considerada um sinal para atacar. Pareceu a Leslie que algo assim estava acontecendo com Lucy, que ela estava agindo de forma estranha e, nesse caso, a vítima era ela, Leslie. Você queria meu Steve há muito tempo. As mãos de Lucy, que estavam penduradas ao longo do corpo, agora começaram a se levantar lentamente, como se um titereiro invisível estivesse puxando as cordas. Não vou desistir dele. Lucy, o que está fazendo? A mulher piscou os olhos em confusão. Steve e eu somos apenas amigos.
Estou criando minhas filhas sozinha e não preciso de ninguém. Lucy, por favor, vamos sair daqui e conversar sobre tudo com calma. Primeiro você dorme com o velho. Ele lhe deu a casa. Ele lhe deu a casa. Agora você quer meu marido? Pena que você não estava na casa quando ela estava pegando fogo. Eu deveria tê-la trazido para cá e colocado você lá dentro. Eu deveria ter queimado a casa por nada, e murmurou Lucy, fazendo cara de brava. O quê? Leslie não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela não podia acreditar que Lucy havia colocado fogo na casa. Você roubou o namorado da minha mãe? Disse Lucy com uma voz muito estranha. Você quer roubar meu homem? Não vou. Não vou. Seu desgraçado. Vou destruí-lo. Lucy gritou suas últimas palavras e se lançou contra Leslie. Ela recuou, queria se recuperar, mas... Lucy agarrou o chão de suas roupas, puxou e, ali, a perna de Leslie se torceu na escada e as duas mulheres caíram, rolando. Ao chegar ao fundo, Leslie ficou horrorizada com o barulho em sua cabeça. Então percebeu que era uma tempestade lá fora, e sua cabeça estava rachando de dor. Seu ombro doía. Ele tentou se levantar e uma dor aguda atravessou sua coxa. Leslie gritou e caiu novamente. E então, com os olhos arregalados de horror, ela viu Lucy se elevando sobre ela. Como ela poderia ter feito isso? As duas haviam caído, e a outra havia caído daquele jeito. A vizinha, ainda dizendo que não permitiria que Steve fosse levado embora, se jogou. Leslie percebeu que ela estava indo para a garganta dele e não o soltou. Foi doloroso, escuro, incompreensível e difícil. Ela tentou se defender, mas depois percebeu que havia perdido, dedos gelados agarraram seu pescoço, seus olhos brilharam para ele. E, de repente, Lucy voou para trás. Leslie tossiu, piscou e abriu os olhos. Sua vizinha estava lutando contra uma figura alta e vestida de preto. A figura derrubou Julia no chão, prendeu seus braços para trás e algo os conectou, amarrou-os juntos, privando-a da capacidade de continuar lutando. E então a figura correu até Leslie e aproximou seu rosto dele. Leslie, se ainda tivesse alguma força, teria gritado, porque o rosto era o da mesma garota do retrato. Era aquela linda morena do século XIX. Era. Leslie sentiu que estava ficando louca. Porque ela era. Ela era uma vampira. Fique quieta, o demônio disse a ela. Vou chamar uma ambulância. Onde estão as presas? Leslie perguntou, porque não conseguia pensar em mais nada no momento. Os vampiros deveriam ter presas. A garota sorriu. Seus dentes eram o que se chama de retos e perolados, lindos. Mas ela não tinha presas afiadas como punhais. Estou cansado de você. Interferindo. Por que todos vocês vêm aqui? Disse a Bella, irritada. Steve. Mark, por favor, o sussurrou Leslie, sentindo que sua força estava abandonando e que ela estava prestes a cair em algum lugar. Foi você quem nos chamou. A morena olhou para Leslie com uma estranha mistura de desprezo e curiosidade e assentiu com a cabeça. Então você salvou minha filha? Obrigada. Leslie exalou e finalmente perdeu a consciência. Quando Leslie abriu os olhos novamente, percebeu que havia sido levada para o hospital. Seu corpo, estranhamente, não doía, mas ela tinha a sensação de que havia se machucado muito em casa. Concussão. Pulmão. A visão se recuperará. A voz do médico veio através de uma camada de algodão absorvente. Leslie gemeu baixinho, balançou a cabeça e finalmente voltou a si. Ela estava no hospital. Aos pés da cama, um homem de jaleco branco, o médico, é claro. Perto dali, sentado ao lado dela em uma cadeira e segurando sua mão, da qual um calor agradável percorria seu corpo, Steve. E o que está fazendo aqui? Em primeiro lugar, mal abrindo os lábios, Leslie disse ao ver Alexander: Você está aqui por causa da terra, não está? Na verdade, o homem tossiu sem jeito. Para ver você.
Não é interesse próprio, acredite em mim. Leslie, está tudo bem, Steve se virou para ela. As crianças são bem cuidadas. Catherine cuida delas. Leslie assentiu com a cabeça. Catherine era uma velha amiga dela e também trabalhava em turnos na loja. Lucy. Ela tinha. Leslie se sentia infinitamente fraca e queria dormir, mas, ao mesmo tempo, percebeu que tinha algo a dizer e algo a saber agora e estava com medo de cair no sono, ainda no escuro. Sim, Lucy, ela. Steve falou. Eles estão cuidando dela agora. E estava claro que ela estava tendo problemas para falar, parecia um homem que envelheceu alguns anos da noite para o dia. Foi ela quem colocou fogo na casa. Eu sei, Leslie assentiu. Ela achou que éramos. Eu deveria ter percebido antes. Não foi culpa dela, acredite em mim, disse o médico, que tinha alguma ideia de tudo o que havia acontecido. Os sintomas das doenças de sua esposa eram fáceis de confundir com traços de personalidade normais e problemáticos. Lucy enlouqueceu, concluiu Steve. Aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com sua mãe. Leslie não sabia como encontrar as palavras certas e apropriadas para confortar Steve. Ela apenas apertou levemente os dedos dele em resposta e pensou no fato de que ele, por pior que estivesse se sentindo, iria aguentar firme agora. Ele tinha que aguentar pelo bem de seu filho. Leslie agora olhava para o médico com um pouco de medo de que, com suas próximas palavras, ela mesma pudesse ser considerada uma louca. Eu fui salva. Entendo que você precisa conversar com seus amigos sobre algo importante, disse o médico. Mas você não pode se sobrecarregar por muito tempo. E eu tenho que ir. Ele terminou e saiu da sala. Era a minha irmã. Alexander entrou de repente na conversa. Seu nome é Sofia e a maneira como ela se parece. Juro que foi uma surpresa e tanto para mim. Mas o que? O que? Não estou entendendo. Leslie fixou o olhar no empresário da capital. Ela estava em choque, pois não entendia o que estava acontecendo. Mas Alexander, felizmente, tinha algumas respostas. A pequena empresa pôde conversar em silêncio porque, além de Leslie, não havia outros pacientes na sala. E Alexander falou. Descobriu-se que naquela época, nos anos 90, John, procurando as coisas certas para sua coleção de caçadores de vampiros teóricos, não estava apenas comprando-os. Um dia, ele descobriu que um certo colecionador tinha o que ele precisava, ou seja, retratos dos últimos membros da mesma família que ele acreditava possuir os segredos dos vampiros. O colecionador disse às pessoas que vieram perguntar sobre a venda das pinturas que elas eram tesouros inestimáveis que lhe eram caros por motivos pessoais e que ele não se separaria delas, mesmo que lhe oferecessem todo o ouro do mundo. Foi então que John entrou em contato com os bandidos. Ele os pagou para que roubassem as pinturas. E assim foi feito. O colecionador ficou quase desolado, pois havia passado anos de sua vida procurando por aquelas pinturas. E, para ele, elas não eram apenas obras de arte. Elas estavam diretamente relacionadas à história de sua família, porque ele era um descendente distante dessa mesma família. Seu antigo ancestral, o elo de ligação, era aquela beldade de cabelos negros no retrato antigo. A família nobre anunciou a todos que a donzela havia morrido, segundo eles, de uma doença. Mas isso era uma mentira. Na verdade, ela havia fugido, preferindo um casamento por amor com um homem pobre a um casamento de conveniência com um homem rico. Assim, para sua desgraça, ela decidiu se afastar do destino da família e de sua história. John, é claro, não sabia que o colecionador que ele havia atacado era uma pessoa relacionada àqueles, por assim dizer, vampiros que ele procurava há tanto tempo? Caso contrário, essa história poderia ter tomado um rumo muito diferente. Entretanto, essa história se desenvolveu com o tempo. O fato é que o antigo colecionador tinha um filho, cujo nome era Billy. Ele foi embora na década de 1990 para montar um negócio lá. O filho voltou quando soube que a saúde de seu pai havia se deteriorado. Ele passou seus últimos dias com o pai.
Segurou a mão do pai e ouviu suas últimas palavras sobre como tudo havia sido desperdiçado, como seus bens mais preciosos haviam sido roubados. Billy não era tão apaixonado por antiguidades quanto seu pai, mas percebeu que agora só precisava encontrar as pinturas. Essas pinturas tinham que ser devolvidas ao nome de sua família e pronto. Ele havia usado todos os seus recursos, mas não tinha conseguido descobrir nada. Além disso, Billy não tinha muito tempo para isso. Ele tinha que voltar para os Estados Unidos, para não perder o negócio. Lá ele conheceu uma mulher chamada Mônica e se casou com ela. Desse casamento nasceram 2 filhos, Sophia e Alexander. Alexander, quando cresceu, decidiu voltar para sua terra natal e se dedicar à agricultura, pois desde criança se sentia atraído pelas plantas, queria trabalhar com o que cresce na terra. Sophia decidiu seguir os passos de seu avô paterno e se tornar uma historiadora. Ela foi para a França e depois continuou seu treinamento na Inglaterra. Eles tinham pouco contato com o irmão e, em muitos aspectos, a perspectiva de vida deles era diferente. Portanto, Alexander não entendia o desejo quase desesperado de Sophia de encontrar as pinturas desaparecidas. Sim, ele reconhecia que era uma grande perda, mas, no fim das contas, era apenas uma parte da história, do passado. Só que sua irmã não queria ouvir sobre viver no presente, ela era teimosa. E, há um ano, ela compartilhou as notícias com o irmão, conseguiu seguir o rastro do homem que ordenou o roubo das pinturas. Sophia ficou sabendo tudo sobre John. E percebeu que ele não iria querer entregar os quadros, nem vendê-los. Ou mesmo pensar algo ruim quando visse seu rosto. O fato é que Sophia tinha uma semelhança impressionante com a mesma garota que há muito tempo preferia o amor ao dinheiro e à posição na sociedade. Sophia sabia disso porque tinha visto uma foto de um dos quadros desaparecidos. Sophia começou a planejar como invadir a casa de John e simplesmente roubar os quadros. Ela achava que lhe pagaria em espécie e que isso seria justo. Mas então John morreu. E sua casa pegou fogo. Mas Sophia não ia desistir de seus planos. Ela já sabia que John tinha um quarto secreto e achava que ele poderia ter um porão embaixo da casa, algum tipo de lugar secreto, onde as pinturas poderiam ser preservadas, ilesas do fogo. Sophia não queria ir com Leslie, pois temia que, se ela se recusasse por algum motivo, não teria a chance de explorar o que restava da casa, porque Leslie, teoricamente, poderia começar a guardar esse lugar. Então, Sophia foi até a casa do velho uma noite e, de repente, havia crianças lá. Ela havia sido testemunha involuntária de que eles estavam convocando vampiros, e, por sorte, conseguiu salvar uma garotinha. Então, ela decidiu voltar. E, mais uma vez, seus planos foram desfeitos, pois agora havia Leslie e Lucy, que estavam seguindo o que ela pensava ser sua rival há algum tempo. Alexander disse que conheceu sua irmã depois que ela salvou Leslie. Ele disse que ficou chocado quando a irmã lhe contou sobre seus planos fracassados. Mas ele também conseguiu fazer com que ela mudasse de ideia? Ele a convenceu de que essa ânsia de recuperar as pinturas a todo custo não era normal. E que seria melhor aceitar sua perda. Essa é a verdade, disse Alexander, agora você sabe de tudo. Minha irmã, ela não é uma pessoa ruim. Eu me encontrei com ela e conversei com ela. Acho que consegui convencê-la de que o passado? É hora de deixá-lo ir antes que vá longe demais. Posso lhe prometer que isso não a incomodará novamente. Amanhã ela volta para a França. Leslie ouviu toda a história em silêncio. E agora era como se ela quase não tivesse mais perguntas. Mas ela realmente queria 2 coisas, e rir e chorar ao mesmo tempo. Bando de idiotas. Disse ela e riu mesmo assim. Ela riu por um longo tempo e depois pediu água a Steve porque sua garganta estava seca. Bem, fico feliz que o John não tenha descoberto quem era o seu avô, ele suspirou quando conseguiu falar novamente. E sinto muito que John, e seja lá o que for, mas humanamente eu sinto muito por ele. Por ter sido tão enganado pelo resto de sua vida. E que não houvesse nenhuma alma para ajudá-lo a perceber que ele estava enlouquecendo. Bem, está tudo bem. O passado é o passado. Quanto à sua irmã,
E Leslie me disse que não era muito longe da casa de John. Os olhos de Alexander se estreitaram com isso, mas Leslie não deixou que ele dissesse nada imediatamente e continuou. Ele disse que se todas aquelas fotos eram tão importantes para sua irmã, então ela que ficasse com elas. De graça. Porque ela não tinha o direito de exigir dinheiro por elas ou de ficar com elas para si mesma. Afinal de contas, John as obteve, de fato, dessa forma. Você é uma mulher incrível, disse Alexander. Eu sou apenas uma mulher comum, suspirou Leslie. Ele está dizendo a verdade, disse Steve. Eu peguei alguns arquivos. Em vários jornais dos anos 90, ele realmente escreveu sobre o roubo das pinturas do colecionador, tentou encontrá-las de alguma forma, apelou para literalmente todos que pudessem ajudar. Quando ele chegou aqui, Leslie franziu a testa. Você ficou inconsciente por 2 dias, e explicou Steve e ela ofegou. Quanto ao terreno, Leslie disse. Eu não vou vender nada. É fácil vender. Mas John queria ficar com tudo. Então, de certa forma, eu posso cultivar sozinha, chá, eu não sou ruim nisso, eu moro na vila. Há pessoas que vão me ajudar, um tabelião é bom. Bem, suspirou Alexander, e se a terra, que já está coberta de floresta? Para que você precisa dele? Perguntou Leslie em um tom sério. Eu estava pensando em construir uma fazenda de flores. Você encontrou tempo para falar de negócios. Steve estava indignado. Ele precisa descansar. Você tem razão, Alexander estava envergonhado. Vou descansar, Leslie bocejou. Vou tirar um cochilo agora. Mas deixe sua irmã vir me ver antes de ir para a França. Ela está com pressa? Ela tem uma defesa de doutorado. Ela é rápida. Uma cientista e uma ladra ao mesmo tempo. Muito bem. Você pode enviar as pinturas para ela depois? Não sei se isso é possível. Eles foram pintados no século XIX. Não seja bobo. Leslie teve forças para levantar a mão e apontar o dedo para Alexander. Eu não vou. De fato, eu moro aqui o tempo todo. E acho que minha irmã não se importará nem um pouco se os quadros voltarem para mim, como herdeira direta de meu avô. Acho que ela ficaria feliz com isso. Finalmente, Leslie teve a chance de descansar. E então suas filhas vieram visitá-la. Emma estava séria, Selena estava chorando e prometeu sempre obedecer à sua mãe. E então Sofia veio visitá-la. Você não me diga que sou uma mulher incrível. Leslie acenou com as mãos, não posso mais ouvir isso. É melhor você me dizer, querida. Quantos anos você tem? 28. Eu tenho 37, suspirou Leslie. Desculpe se a ofendi, mas você é uma idiota. Não, eu posso entender toda a situação com John, tenho certeza de que ele viria atrás de você com uma estaca. Leslie deu uma risadinha. Mas você poderia ter vindo até mim. Eu não sabia se você concordaria. Se você me deixasse dar uma olhada na casa, respondeu Sofia honestamente. Eu sei que o que eu fiz foi terrível. As coisas que eu queria roubar. Não acreditei que finalmente as encontrei. Não acreditei que finalmente as encontrei. Meu irmão já me deu uma bronca. E só porque você. Eu não quero lhe dar trabalho, suspirou Leslie. Mas é melhor você colocar a cabeça no lugar, garota, ou um dia desses você vai se meter em encrenca. Promete? Prometo. Bem. Seu irmão quer ficar com os quadros. Eu sei, Sofia sorriu. Isso é o suficiente para mim. Obrigada. Você devolveu à nossa família a sua história. Leslie não foi incomodada daqui para frente. Ela foi tratada e fez muitas pausas longas. Mas Steve vinha todos os dias. E então, no dia em que Leslie receberia a alta, ele inesperadamente lhe trouxe um buquê com suas flores favoritas. Estou me divorciando, ela suspirou. Lucy. Ela está na reabilitação.
E eu não sei o quanto. Sinto muito, disse Leslie. Você vai ficar sozinha com seu filho agora. Eu ficarei bem. Não, não ficará, acrescentou ela de repente. Eu estarei ao seu lado. Se você me deixar. Isso é o que eu mais gosto na Selene.